Este texto foi criado pelo filósofo Chico Assis, especialista em ética e moral. O título do texto é Como Criar um Evento sobre Integridade Empresarial, sério de verdade. E vamos analisar o que ele propõe. Bom, para começar, vamos direto ao ponto. As empresas investem um dinheirão em eventos de integridade. A gente conhece a cena. Salas bonitas, slides bem feitos, a palavra integridade piscando em todo lugar. Mas, como o Chico aponta, no final, o que acontece? As pessoas saem informadas, claro, mas ninguém sai transformado. E a pergunta é, por quê? E a resposta, segundo o autor, é que esses eventos quase nunca começam pelo começo. Eles pulam direto para as regras, para as punições, para a gestão de risco, falam de leis, mas não de ética, falam de sanções, mas não de consciência, falam de risco, mas esquecem da humanidade. É aí que está o erro. Então, a solução que o Chico propõe não é criar mais regras ou mais ferramentas. É bem mais profundo. É reconstruir a ordem das coisas. É basicamente inverter a pirâmide. A ideia é construir primeiro uma base sólida de ética para só depois as ferramentas da moralidade terem onde se apoiar. Tem que começar pelo fundamento. E para fazer essa reconstrução, ele nos dá um caminho com 5 partes. Primeiro, a gente vai entender a gênese da ética. Depois, a gênese da moral. Em seguida, vamos olhar para as ferramentas da moral e logo depois para as ferramentas da ética. E, por fim, a conexão final, que vai amarrar tudo isso. Vamos lá, primeira parte, a gênese da ética. Pensa nisso como o fio condutor, a linha que deveria guiar tudo. A ideia aqui é bem simples. Antes de falar da empresa, a gente precisa falar do ser humano. Antes de falar de comportamento, a gente tem que falar de fundamento. E o que é ética lá na sua essência? Bom, a ética nasceu para responder uma pergunta universal, uma pergunta que serve para todo mundo. O que é bom para todos nós? A ética é esse território do que é bom para a coletividade, para a humanidade inteira. E aqui está o pulo do gato. A ética não se pergunta o que é mais conveniente para mim ou o que é melhor para o meu grupo, não. A pergunta da ética é outra, é o que é justo? E é essa mudança de foco que a maioria dos eventos corporativos simplesmente ignora. Então, o ponto crucial dessa primeira parte é este. Ética não é uma política interna, não é um item num checklist. Ética não é uma ferramenta para a gente usar quando convém. Ela é a base de tudo. É o horizonte que deveria iluminar todas as nossas decisões. Ok, agora vamos para a segunda parte para aprofundar um pouco mais. A gênese da moral. Ou, como o autor chama, as regras da tribo. Depois de entender o universal, que é a ética, a gente agora mergulha no particular, no específico. Moral, então, é o conjunto de regras que um grupo específico cria para funcionar. Pensa na moral de uma família, de uma sociedade ou, claro, de uma empresa. Ela é local, ela muda com o tempo e depende totalmente do contexto daquele grupo específico. Olha só, esse quadro deixa a diferença bem clara. De um lado, a ética, ela é universal, pergunta o que é justo, é o fundamento e não muda. Do outro, a moral, ela é particular, pergunta o que é conveniente, funciona como uma ferramenta e, claro, muda de grupo para grupo. Entender essa diferença é o coração de todo argumento. E aqui está o grande perigo que o Chico captura nessa frase poderosa. Quando uma empresa confunde a sua própria moral, as suas regras internas, com a ética universal, ela acaba trocando a consciência de cada um pela simples conformidade com as regras e, perigosamente, chama isso de integridade. Seguindo em frente, vamos para a terceira parte, as ferramentas da moral. Aqui, a gente vai falar daquilo que a empresa já construiu, o que ela já faz e muitas vezes faz muito bem. Essa aqui é a caixa de ferramentas que toda grande empresa conhece de cor, né? Códigos de conduta, políticas internas, compliance, governança, auditorias, canais de denúncia, punições. Tudo isso é super necessário. Mas, seguindo a lógica que a gente está construindo, são ferramentas da moral, não da ética. E aqui está a chave para entender a limitação dessas ferramentas. Como diz o autor, essas ferramentas moldam comportamentos, mas não formam consciência. Elas garantem que as pessoas sigam as regras, mas não necessariamente que elas desenvolvam um senso real de justiça. Isso nos leva direto para a quarta parte, que é talvez a mais transformadora de todas: as ferramentas da ética. É aqui que está aquilo que a empresa ainda não construiu, a parte que quase nenhuma organização se atreve a explorar.
Se as ferramentas da moral estão no manual, as da ética estão na conversa. Elas são coisas como treinar líderes em discernimento moral, promover debates sobre dilemas da vida real, incentivar a coragem moral e, muito importante, criar um ambiente seguro onde as pessoas possam discordar sem medo. Essa frase amarra a ideia de um jeito perfeito. A maioria das empresas virou especialista em criar sistemas para evitar desvios, para controlar o comportamento errado. Mas elas ainda não sabem como promover virtudes, como cultivar o que é certo. E é isso que separa a integridade de verdade de um compliance só para inglês ver. E agora, na nossa quinta e última parte, vamos fazer a conexão final. Vamos juntar todos esses blocos para ver como ética e moral, quando trabalham juntas, geram um resultado que realmente importa. Olha só como tudo se encaixa. A ética dá o horizonte, o porquê. A moral dá a estrutura, as regras do jogo. As ferramentas morais dão o controle para garantir que as regras sejam seguidas. E as ferramentas éticas, essas dão a consciência, a capacidade de tomar boas decisões mesmo quando as regras não são claras. E quando tudo isso funciona junto, de forma madura, os resultados são de um tipo que nenhum painel de métricas consegue capturar. A gente está falando de decisões mais sábias, uma cultura mais confiável, uma liderança mais humana, menos medo, menos silêncio e, no fim das contas, um futuro melhor para todo mundo. E a frase final, que resume toda essa filosofia de forma brilhante, é esta: integridade não é conformidade. Integridade é quando a regra encontra o caráter. É a união perfeita do sistema com o indivíduo, da estrutura com a consciência. Então a reflexão que fica é essa: o evento de integridade da sua empresa está só mostrando políticas? Ou ele está de verdade provocando perguntas difíceis, mostrando espelhos em vez de só projetar telas? Porque no final das contas, um evento sério não apenas fala sobre ética, ele a pratica. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se houver interesse em ouvir os comentários do próprio Chico sobre o assunto, é só pedir, ele terá prazer em responder.